Olá, tudo bem? O Cidade em Foco de hoje debate as políticas públicas voltadas para a regularização dos 160 núcleos irregulares de São José. Esses bairros que cresceram de forma desordenada nos últimos 40 anos formaram uma cidade paralela que precisa ser reintegrada à cidade. E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José, Carlos Vilhena, o secretário de Regularização Fundiária da Prefeitura de São José, Robert Costa, e o presidente da Comissão de Economia, vereador Carlinhos Tchaca. Bem-vindos ao Cidade em Foco. Olá, Bia. Olá, Carlos Vilhena, Robert Costa. Olá a todos os telespectadores e todos os moradores de loteamentos irregulares. É uma satisfação estar conversando com vocês e parabenizar a TV Câmara por essa iniciativa. Eu queria agradecer e cumprimentar a todos. Obrigado a Bia, ao presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Dr. Carlos Vilhena, ao companheiro vereador Carlinhos Tchaca e a você, telespectador privilegiado da TV Câmara. É um prazer estar aqui para debater um tema extremamente importante para a cidade de São José dos Campos. Bia, muito obrigado pelo convite e é muito legal estar aqui para poder conversar sobre esse tema que é fundamental, que é a regularização de loteamentos irregulares, com o vereador Carlinhos Tchaca e com o nosso secretário de Regularização Fundiária, Roberto Costa. Mas que cidade irregular é essa que reúne mais de 80 mil pessoas em São José? Vamos assistir um VT sobre o assunto. O mapa urbano de São José dos Campos revela pelo menos 160 núcleos irregulares, bairros que cresceram sem ordenamento, registro ou infraestrutura, mas que já abrigam uma população de cerca de 80 mil pessoas. Esses núcleos, localizados principalmente na periferia das regiões norte e leste da cidade, ocupam áreas de preservação ambiental e muitos cresceram sob encostas, topos de morro e às margens de rios e córregos. Crescimento desordenado que gera problemas ambientais, urbanísticos e sociais. E todos eles têm em comum o fato de serem desprovidos de equipamentos públicos. Mas como fazer com que essa cidade desconectada da zona urbana seja incluída na cidade legal? Atualmente, pelo menos 30 núcleos estão em processo de regularização fundiária. Essa intervenção que o governo faz para ordenar e legalizar a ocupação urbana garante ao morador o direito da propriedade. É o caminho para a posse da moradia. Mas como trilhar esse caminho? Em março deste ano, foi criada a Secretaria de Regularização Fundiária de São José. A pasta tem a missão de agilizar a regularização desses núcleos, para que eles possam receber melhorias. A falta dos títulos de propriedade dificulta os investimentos públicos em serviços como unidades de saúde, escolas, creches, além de áreas de lazer e saneamento básico. Mas que ações governo e Câmara de Vereadores vêm adotando para incluir essa cidade paralela? Desses 160 núcleos, quais poderão ser regularizados? E que mudanças de infraestrutura essa população pode esperar? Vilhena, o que é um bairro irregular e de que forma ele interfere no planejamento urbano de uma cidade? Um bairro irregular é aquele que aparece sem estar devidamente registrado, sem estar devidamente aprovado pelo poder público, pela prefeitura municipal. Ele interfere da seguinte forma: ele interfere na medida em que ele não seguiu o planejamento urbano da cidade e ele vai gerar problemas com a integração com a cidade. Vai estar faltando equipamentos necessários para a boa sobrevivência, a boa convivência naquele bairro e aquela população vai estar cobrando o poder público em momentos que às vezes está voltado para outro foco. Tchaca, como é que o senhor avalia o cenário desses núcleos irregulares na cidade? Então, as pessoas que moram nesses bairros são pessoas, a grande maioria, de baixa renda, pessoas que não tiveram uma outra alternativa senão morar nesses locais. São pessoas que compraram, com o suor do seu trabalho, compraram esses locais, muitas vezes em locais impróprios, isso é verdade, mas isso traz uma discussão que eu acho importante,
que houve uma falha, principalmente na década de 80, na questão da fiscalização da prefeitura. O Ministério Público poderia ter feito alguma coisa naquela ocasião e não o fez. Então, hoje nós temos uma realidade e a administração municipal hoje quer resolver esse problema. Roberto, que ações a prefeitura vem fazendo para tentar resolver esses problemas? Bom, muito diálogo, né? Visita aos bairros, conhecer o problema de perto. Eu estou conhecendo hoje, eu sou aqui de São José, mas eu fiquei afastado durante praticamente 20 anos, retornei agora para dirigir a Secretaria de Regularização Fundiária e eu estou conhecendo uma cidade totalmente invisível. A São José, que a gente vê de um modo geral em todo o Brasil, de alta tecnologia, se você rodar a zona periférica, urbana e rural da cidade, você vai ver uma nova cidade totalmente invisível, sem nenhuma infraestrutura, não é? E que traz realmente um estilo de vida totalmente desagradável. Você vê crianças em meio aí a esgoto in natura, vê problemas aí de áreas de risco 3, risco 4, que significa casas construídas, né, em topo de morro, com perigo de cair, né? Então, por isso é que criamos aí pelo prefeito, foi criado pelo prefeito, a Secretaria de Regularização Fundiária para, primeiro, dar cidadania à pessoa através do título de posse. Então, o produto acabado principal da Secretaria de Regulação Fundiária é o título de posse. Ao longo dos últimos 40 anos, foram entregues 97 títulos. O prefeito Carlinhos Almeida, em 9 meses, vai entregar 712 títulos. Aliás, já entregou dia 19 de outubro agora 85 títulos lá no Recanto dos Eucaliptos. Esses títulos chegam, agradam a população, mas ela quer alguns equipamentos mínimos. Vilhena, que equipamentos, que melhorias são essenciais para esses núcleos? O básico, né? A saúde e a educação, o comércio. Então, busca-se uma UBS, busca-se uma escola, a creche, porque é uma população de trabalhadores e esses moradores precisam de trabalhar. Então, eles necessitam desses equipamentos mínimos. Eu gostaria só de complementar. A questão do loteamento clandestino, ela vem da década de 70 e vem em função de uma lei 6766 que amplia o que tem que ser oferecido quando esses loteamentos para serem aprovados, as necessidades, e tentando burlar a lei que surge os loteamentos irregulares. Tchaca, desses 160 núcleos, pelo menos 105 são considerados, estão classificados aí como médio e alto risco, né? Nesses núcleos, como é que deve ser feito esse mapeamento e até mesmo conduzida essa regularização? Como é que é o processo? Ele é diferente? A questão é a seguinte, está sendo feito um estudo pela Prefeitura, num convênio com a Univap, para avaliar de fato com técnicos quem está de fato morando em área de risco. Isso é uma questão importante. Agora, outra questão, está havendo um trabalho integrado na Prefeitura, que não é só a questão da regularização, a gente tem que pensar na questão da área de risco, aonde nós vamos levar esses moradores. Então, por isso, a Secretaria de Habitação, Miguel Sampaio, está fazendo um trabalho muito bom também, junto com o Roberto Costa, para promover e proporcionar aí habitação popular, para retirar essas pessoas da área de risco. Então, isso é um elemento importante para dizer que não é só a questão da regularização, mas ofertar moradias para quem está na área de risco e para quem está na fila aí aguardando essa casa própria. Agora, Roberto, quais bairros já estão em processo de regularização? Quantos são e quais estão mais adiantados? E também, quais são as etapas de uma regularização? Porque depois de tanto tempo, por que é tão demorado esse processo? Não é que seja demorado, que precisa ter aquilo que eu falei no início, diálogo, agilidade, conversar praticamente diariamente com o promotor urbanístico da cidade, com o Ministério Público Urbanístico, o Ministério Público Ambiental, com os cartórios de registro de imóveis, manter um diálogo franco e aberto, é isso que a gente vem mantendo, além da conversa, praticamente 3, 4 reuniões por semana nos bairros irregulares da cidade. Então, esse é um trabalho que eu faço pessoalmente, numa colaboração com as relações comunitárias, lá com o nosso amigo alemão, reúne o bairro, a gente explica, conversa, dialoga e vê a possibilidade de fazer ou não de imediato a regularização. Fazer a regularização de um modo geral não há problema nenhum, basta ter vontade política de fazer. Lá nós colocamos diante da Secretaria um foco. O nosso foco é a entrega do título de posse, né, como fizemos esse ano, tá certo?
Então, esse debate ele é importante, ele é fundamental. Agora, nós separamos os 160 loteamentos em baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Média e alta complexidade é onde existem os problemas naturais. Construções em topo de morro, não é? Construções em área de proteção permanente, área de proteção ambiental, problemas de áreas com alagamento, problemas de área de inundação, tá certo? São vários tipos que você tem que passar primeiro por uma conversa, com um diálogo, com uma análise dos órgãos ambientais e o próprio Ministério Público. Então, ao invés de eu a equipe pegar os 105 problemáticos, nós pegamos aquele de baixa complexidade. Agora, Tchaka, com a regularização desses núcleos, como é que deve ser o processo de infraestrutura, de levar infraestrutura para esses locais? E tem uma questão importante que a gente tem que estar avaliando. A maioria desses bairros não tem área pública. Então, a prefeitura ela terá que adquirir áreas para fazer área de lazer, enfim. E agora, uma questão que eu sempre falo é que é importante a gente cobrar também do quem fez o empreendimento depois uma forma de compensação. Porque aí tem pessoas, algumas não tinham posse, acabaram parcelando, dividindo o seu terreno, mas tem muitos que têm assim e têm patrimônio. Então, o poder público tem que cobrar também. E lembrando que o Minha Casa Minha Vida ajuda, né, facilita, é uma lei que veio depois da lei que o Carlos Vilhena disse, que ajuda e especifica como que é a regularização. Isso é legal, ajuda, mas, como o Roberto falou, vontade política. Não adianta ter leis se não tiver vontade política, como está tendo o Roberto Costa. E para a gente encerrar esse bloco, Vilhena, por que surgiram tantos bairros irregulares em São José? É como eu vinha dizendo, com a promulgação da Lei 6766, que é a lei de parcelamento do solo, ela faz determinadas exigências, obrigatoriedades para os loteamentos. Como disse o vereador Carlinhos Tchaka, a questão de área para áreas verdes, de área institucional, torna-se obrigatório alguns equipamentos básicos como guia, sarjeta, água, luz, esgoto. E para burlar a lei, surgem os loteamentos irregulares, que parcelam o solo irregularmente e transfere para o poder público, tenta transferir para o poder público essa atividade de regularizar. Isso faz com que o loteador, como vem também bem falado pelo vereador Carlinhos Tchaka, a questão de que os donos dessas áreas, eles têm que, de alguma coisa, pagar por isso, sabe? Pagar de alguma forma, com o seu patrimônio, a questão das áreas públicas necessárias, ok? Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida para ouvir o que a população desses núcleos pensa sobre o assunto.